Nós vamos compartilhar um pouquinho nesta manhã sobre essa temática mais uma vez, sobre esse direcionamento que o Espírito Santo de Deus tem nos dado como igreja a caminharmos. E esta semana foi engraçado que eu vi uma postagem de um irmão, onde estava lá ele colocando o convite para as pessoas estarem aqui na campanha de 7 semanas de cobertura espiritual. Aí alguém colocou assim, e dá-lhe campanha, e dá-lhe campanha. Mas como é hábito, né, a gente vai ver quem é. Geralmente a gente já sabe quem são esses irmãos. Alguns são desigrejados, estão feridos mesmo, por abusos espirituais, abusos emocionais, abusos de autoridades, igrejas que, de certa forma, estão sendo admoestadas por Jesus, algumas já perderam o espírito que direciona a igreja mesmo, como nós vemos nas cartas do próprio Jesus se revelando a João, em Apocalipse. Igrejas que tinham performances, igrejas que faziam coisas extraordinárias, igrejas que combatiam as más influências doutrinárias, igrejas que faziam eventos como ninguém. Mas aí chega um momento lá, como na igreja de Éfeso, o próprio Senhor Jesus manda um recado para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, para o líder da igreja, e diz assim, olha, a performance de vocês está legal, o controle de qualidade, gestão está bacana, as metas estão tranquilas, vocês estão combatendo um monte de gente, até aqueles que pregam heresia, mas vocês se perderam em uma única coisa, vocês abandonaram o primeiro amor. Para tudo, veja onde caíram e retornem novamente ao primeiro amor. E geralmente essas coisas acontecem porque igrejas, comunidades, líderes cristãos que deveriam ter a palavra de Deus e a iluminação do Espírito Santo para colocá-la em prática em suas vidas, entender que a vida cristã, ela não se processa no culto, no clero, nesse momento em que estamos reunidos aqui, mas este é um momento de preparação aonde os cristãos são convidados ao saírem por aqueles portões, começarem a divulgar o reino através da sua própria vida, emoções, ações e palavras. E essas pessoas estão vivendo essas crises e outras crises pessoais. Mas aí me veio a memória, a vontade de ir lá ver quem era, e eu fui lá, vi um pouquinho lá o status da pessoa, e me deu vontade de responder para aquela pessoa o seguinte, com base numa brincadeira, de um palhacinho que eu assistia quando era mais criança, né? Lá atrás, que ele falava, hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor. Aí eu ia colocar lá brincando, hoje tem campanha? Tem, sim, senhor. Tem muitas campanhas. Tem campanhas de atendimento médico gratuito para a comunidade, tem campanhas de atendimento psicológicos, tem campanha de auxílio assistencial, tem campanhas de distribuição de cestas de alimentos para quem tem fome, tem campanhas de reforma de casa de irmãos que estavam vivendo na miséria, tem sim senhor. Tem campanha de mutirão e cuidado com o ser humano nas suas emoções, na sua espiritualidade, tem sim senhor. Tem campanha de pagamento para cursos técnicos, escolas, faculdades, para quem tinha um sonho, não podia pagar, não dá para todas as pessoas, mas dá, tem sim senhor. Tem campanha para a gente se importar com a pessoa quando ninguém mais quer ouvir o chororô dela, a tristeza dela, a amargura dela, tem. Tem campanha para restaurar o depressivo, que estava pensando em morte e agora viver com esperança? Tem, sim, senhor. Mas eu parei por aí. Eu parei por aí e entendi que eu não deveria responder isso por um único motivo. Pelo amor. Pelo amor de perceber que eu deveria orar por essa pessoa, para que o Espírito Santo se revelasse a ela, porque quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Senhor. O fato de eu ter me decepcionado com alguém na caminhada da vida cristã não justifica a minha ausência daquilo que Deus instituiu como sendo a família dele, a igreja de Jesus. E são esses polos extremos que nos levam, às vezes, a vivermos o reino das trevas e a contribuirmos com o reino das trevas, porque estamos isolados em nós mesmos. E a melhor maneira do mundo e a ideologia das trevas reinar sobre a vida de alguém é através do isolamento. Quando nós isolamos alguém, ou quando alguém é isolado, ou ele decide viver isolado,
ele já está sendo conduzido para o matadouro, ou ela já está sendo conduzida para o matadouro. E esse isolamento começa não no público, não é quando eu deixo de frequentar uma comunidade cristã. Não, começa bem antes. Não é quando eu paro de estar em ambientes de crescimento. Não. Começa muito antes. Começa com isolamento mental, onde eu paro de ouvir a Deus. O primeiro passo é eu paro de ouvir a Deus e ao Espírito Santo. Eu paro de ter um tempo a sós com o Senhor. Eu paro de orar. Eu paro de acreditar que realmente eu dependo dEle. Eu paro de contar com Ele para minhas escolhas e para a minha vida. E olhe para cá, não se distraia em nome de Jesus. Cuidado com o reino das trevas agindo agora na sua mente, fazendo com que você vague e não preste atenção naquilo que está sendo ministrado. Começa muito antes, quando eu estou neste lugar e eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui e na presença de quem eu estou nesse momento. E nem qual o significado dessa palavra que está sendo ministrada. Que tem a ver com o pregador, mas a fonte não é o pregador. E quem vai fazer chegar até as pessoas é o Espírito Santo, porque assim ela foi consagrada ao Senhor. E qualquer coisa que não tenha coerência com a santa palavra, você não deve aceitar na sua mente. Mas qualquer coisa que sair desse altar e estiver em coerência com Cristo da palavra e a palavra de Cristo, pode ser a salvação da sua vida, dos seus dias. Uma frase, uma palavra, pode ser definitivo para a sua vida e para a vida da sua família. O reino das trevas começa a agir justamente quando a minha mente, apesar de estar no meio aglomerado de pessoas, ela já parou de ouvir as orientações e as instruções do Espírito Santo de Deus. O encontro não passa de um momento de conhecimento, de cumprimento de agendas. Na verdade, o reino das trevas, ele começa cauterizando uma mente que já vive isolada. Não há mais sugestões de Deus, do Espírito Santo, da sua palavra. O questionamento já começa a vir na palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus não é a palavra de Deus. O isolamento começa lá. E quando é que eu digo que a palavra de Deus não é a palavra de Deus? Alguns podem dizer assim, não, pastor, mas eu acredito que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Mas o isolamento dela, através das atitudes, mostra o contrário. Você pode até querer achar que a palavra de Deus é importante, mas quando há um afastamento da palavra de Deus, da leitura, da meditação, da aplicação, já houve isolamento. Mas eu estou em comunidade. Às vezes eu estou fazendo parte de ministérios. Às vezes eu estou em muitas práticas de serviço, mas eu estou afastado da orientação e do pastoreio de Deus na minha vida há muito tempo. Mas eu estou no meio do grupo, mas eu estou nos pequenos grupos, mas eu estou até no Celebrando 30 Semanas, mas eu estou na reunião de oração de manhã. Mas o afastamento da influência do Espírito Santo sobre a vida já foi cauterizada lá atrás. Qual é a segunda maneira que acontece o isolamento? Eu posso estar rodeado de pessoas, mas isolado. É quando eu não oro mais. Eu vivo num ambiente de oração, eu vivo num ambiente em que é falado sobre orações, eu vivo num ambiente e acredito no Deus que orienta, que conversa com a gente através das orações. Eu entendo tudo isso, mas apesar de estar rodeado de um ambiente que cultiva a intimidade com Deus, eu estou completamente afastado. E eu falo completamente. É aquelas pessoas que passaram a semana inteira sem falar com Deus. Não é aquela que orou num dia, até porque para orar a Deus, essa semana eu recebi um post do pastor Israel Belo de Azevedo, lindo texto, onde ele afirma, graças ao Senhor, Pai, que eu não preciso me ajoelhar, eu não preciso do espaço geográfico, eu não preciso do tempo, eu não preciso de nada para saber e invocar o seu nome e saber que o Senhor está perto daqueles que o buscam de coração. Eu posso estar no trem, eu posso estar no ônibus, mas é a convicção da certeza que naquele momento eu estou conversando com o meu Pai, estou ouvindo as suas orientações, é que me leva à verdade, de saber de verdade, que eu estou orando e o Senhor está falando comigo. Na verdade, o isolamento acontece quando lá atrás eu vivo num ambiente religioso, mas eu não vivo na comunhão com o Pai.
E ele acontece. O isolamento acontece lá atrás, assim. Eu já não oro mais. Eu já não tenho temor, eu já não tenho tempo de curvar os meus joelhos e simplesmente falar, Pai, fala comigo. Eu só quero te agradecer, mas fala comigo. De se curvar ante a palavra e dizer, Senhor, fala comigo, porque a sua palavra é a sua palavra. O isolamento acontece lá atrás. O isolamento acontece quando eu estou num ambiente como esse e em outros, e eu ouço a palavra de Deus, mas ela não faz sentido nenhum para a minha vida real. Quando é que acontece o isolamento? É quando essa palavra é ministrada, ela é cantada, ela é ensinada, mas ao ouvir, ela não tem conectividade com o meu dia a dia. Logo, significa que essa palavra não tem nada a ver comigo. Lá acontece o isolamento. O isolamento acontece nas grandes multidões. O isolamento acontece mesmo estando rodeado de pessoas no ambiente religioso, na linguagem do clero, mas o afastamento acontece, ele é real. E aí nós nos tornamos alvos fáceis da influência do reino das trevas sobre a nossa vida. Porque o isolamento, ele não acontece quando a pessoa deixa de estar no grande aglomerado. É quando ele se afasta ou ela se afasta de Deus nos mínimos detalhes do dia a dia. É quando há um afastamento do Pai. É quando há um afastamento da comunhão com o Pai. É quando há a cauterização de que eu não preciso de Deus para nada. Ou quando eu só preciso de Deus quando eu estou na furada para Ele atender as minhas necessidades. Na verdade, quando a pessoa deixa de estar em um pequeno grupo, em uma célula, na celebração pela manhã em outro lugar, ela já está vivendo isolamento há muito tempo. Na verdade, ela dá sinais. Como nós ouvimos, eu ouvi uma vez, eu digo nós ouvimos porque algumas pessoas ouviram o testemunho de uma cantora que se envolveu, no reino das trevas através das drogas. Ela falou, olha, as pessoas só viram de verdade quando veio à tona algo que já estava acontecendo comigo há muito tempo. As pessoas se escandalizaram quando descobriram que eu estava usando cocaína. Mas deixa eu falar uma coisa. A minha vida de isolamento, de sofrimento, já estava lá atrás. Eu já estava gritando por ajuda através das canções que eles adoravam, mas não percebiam que eu estava clamando por ajuda. Eles cantavam, eles celebravam, eles iam nos meus shows, mas ninguém teve a coragem de identificar que através daquela arte eu estava ali delegando mais uma oportunidade através do meu clamor de que alguém parasse comigo e dissesse, para tudo. O que está acontecendo com você? Canções lindas, canções que atraíram multidões, mas ninguém percebia que ela já estava clamando. E o reino das trevas já tinha acessado a sua mente e o controle da sua vida. É sobre isso que nós queremos conversar nessa manhã e trocar algumas ideias. Um bate-papo muito importante. A religiosidade que leva ao isolamento me leva a viver o reino das trevas. E hoje eu preciso identificar as trevas que há em mim e eliminá-las. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eliminando as trevas que há em mim. Mas primeiro, eu preciso identificar as trevas que há em mim e eliminá-las. Porque elas trabalham com paciência, elas trabalham com afinco. O reino das trevas é estratégico. Ela trabalha com muita paciência. É um tempo, é um investimento de vida, é a utilização de pessoas, de coisas e recursos aos quais nós vamos nos submetendo, achando que não tem nada a ver, que é normal, que todo mundo vive, que todo mundo faz, e na verdade ele vem transvertido de uma libertinagem liberal teológica, aonde me leva a crer que isso é muito normal, logo eu tenho que dar muito mais ênfase à minha humanidade do que à espiritualidade da nova vida em Deus em mim. Por isso que vemos muitas pessoas afinco com a religião, mas sem vida. Afinco em suas práticas religiosas, mas sem vida. Porque não há possibilidade da religião gerar vida. O único que pode gerar vida é o reino da luz. É o reino do Pai. É através da ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, não importa o que aconteça, em alguns momentos nós vamos ser captados. A nossa atenção vai ser captada para as circunstâncias, para as situações, para o caos. Mas quando o Espírito Santo de Deus,
ele é cultivado na nossa vida, num relacionamento, não aos extremos religiosos, como as pessoas às vezes ensinam, ao ponto de achar que pela minha intimidade com o Espírito Santo, o mundo não presta, e ao invés da igreja entender que ela foi colocada na sociedade, como sociedade, para atuar como sociedade na sociedade, e não se isolar completamente da sociedade, como é o cultuado e o pregado nesses dias, nós vamos entender que a igreja, nós, fomos feitos para identificar as trevas que há em nós, eliminá-las, e na dependência do Espírito Santo de Deus, tudo isso acontece. E sermos sal da terra e luz do mundo na sociedade, porque Deus criou a igreja para a sociedade. Deus não criou a igreja para se reclusar em ambientes de cultos, isolamentos aonde o clero, a linguagem, toda a estrutura dogmática me leva a me sentir melhor. Não, não, isso é religiosidade. Na verdade, a igreja ela se reúne no espaço de preparação, de cuidado para o exercício do ministério da reconciliação com os outros. Mas como levar o ministério da reconciliação, que é o ministério que nós recebemos do Pai, de reconciliar o mundo com Deus, se nem nós mesmos estamos reconciliados com o Pai? Nós não podemos dar aquilo que não temos, por isso, hoje nós vemos um número enorme de igrejas evangélicas no Rio de Janeiro. E vemos a vergonha que alguns líderes que se dizem cristãos estão cometendo em todas as áreas, nas artes, na política, na economia, na cultura, como acabamos de assistir essa semana que passou. Um prefeito fazendo uma reunião, onde existe uma fila enorme para pessoas carentes e necessitadas fazerem as cirurgias, se reunindo a partir do desejo do coração de alguns líderes, resumindo a história, furar a fila. Furar a fila. Vamos fazer o seguinte, tem aqui o nome da secretária. Se você tem membros nas suas igrejas com problema de varizes, né? Isso vai começar a acontecer muito. Já tem plaquinha no bairro, de gente falando que fez, que não fez, que limpou. E você pode ser usado pelo reino das trevas e eu, se não abrirmos os olhos para isso. Para sermos enganados mais uma vez, para que o reino das trevas continue governando. E aí vamos fazer o seguinte, você tem membro na tua igreja que tem problema de catarata? Vai lá e fura a fila. Mas já existe uma fila, seu governador, seu prefeito. Já existe uma fila. O que tem que fazer é fazer a fila andar para que os outros que necessitam vão também. Não é furar a fila. Reino das trevas agindo. Você não consegue ver o reino das trevas. Furando a fila, como se aquela próxima pessoa que está esperando a cirurgia não fosse ser enganada e jogada para trás no seu direito, porque outro chegou na frente, utilizando assim o reino de Deus como o reino que é chamado de justiça para se praticar a injustiça. Preciso identificar as trevas que há em mim, eliminá-las. Espero que esse prefeito também veja isso. Gálatas capítulo 5, versículos de 13 a 26. Gálatas capítulo 5, carta do apóstolo Paulo, do versículo 13 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: reino das trevas e reino da luz, identificando as trevas que há em mim e eliminando-as. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira,
egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que o Senhor aplique a sua palavra e o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento, amém? Que essa palavra se torne uma boa semente que produza frutos na nossa vida, amém? Você deseja isso? Então levante a sua mão em nome de Jesus. Que essa palavra, ela se torne uma semente, porque é semente de Deus, e ela produza frutos na sua mente, no seu coração, na minha mente e no meu coração, amém? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, primeiramente, é o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal eu sempre faço. Logo, a minha vida está fora de controle. O reino das trevas tem atuação direta todos os dias sobre a minha vida. Não existe possibilidade de um ser humano, enquanto carne aqui vive, como carne habita, ele vencer o reino das trevas por si só, por força de vontade, por atitudes morais somente, por achar que ele já tem conhecimento demais, por achar que ele já fez curso de teologia, por achar que ele já tem 50 anos de vida cristã em uma única denominação. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para a gente, resumidamente, é mais ou menos isso. Não existe força carnal que supere a carnalidade da humanidade. Não existe possibilidade de seres humanos, única e exclusivamente puros, como era antigamente a base da lei, conseguir vencer o reino das trevas e viver no reino da luz. Não tem condições. O que ele está dizendo é que o ser humano, ou todos os seres humanos, precisam de salvação. Primeiro, de salvação de si mesmos. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Eu preciso olhar para mim de verdade e, a partir de um olhar profundo, e esse olhar profundo, ele vai além de um olhar somente estético do que eu acho, mas um olhar que me leva a, tendo como base a palavra de Deus, a orientação do Espírito, olhar, sondar o meu ser e fazer aquela oração que você vai me ver repetir durante muitos anos ainda, que Deus me der de vida, a mesma que Davi fez: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da tua justiça por amor ao teu nome. Porque os meus conceitos são frustrados, os meus pensamentos são frustrados. Enquanto homem e mulher que sou, os únicos desejos que afloram de verdade de dentro de mim são os desejos carnais que militam contra o teu reino. Logo, é o reino das trevas que milita contra o reino da luz. E aí fica essa briga constante. E aquilo que eu não quero fazer, eu sinto muita vontade de fazer. E aquilo que eu deveria sentir vontade de fazer, eu não sinto vontade de fazer. Parece que é um peso para mim. É assim com você? Aquilo que a gente quer fazer de verdade, a gente às vezes não consegue. Aquilo que a gente não quer, não precisa nem fazer esforço. O fruto da carne, nós não precisamos ter esforço para fazê-lo, porque ele traz satisfação imediata e direta para a nossa natureza carnal, humana. Nós não precisamos de muitos esforços para isso. Nós não precisamos de esforços para viver o reino das trevas. Ele é muito natural. Mas quando nós falamos de viver o reino da luz, o reino do Pai, que vai gerar de verdade tudo aquilo que nós desejamos e precisamos, aí sim é um esforço danado. É tanto esforço que eu acabo no engano de achar
que é o meu esforço, são as minhas práticas somente morais que vão me levar ao sucesso. E tem gente que se vangloria disso. A moralidade xiita, por conseguir a prática da libertação de algumas ações da carne, através do meu próprio esforço, eu acho que as pessoas que vivem, às vezes escravas, dominadas e sendo destruídas pelo reino das trevas, é palhaçada. Na verdade, é só a maldade que existe na cabeça delas. Na verdade, elas fazem porque não têm vergonha na cara. Porque se elas tivessem vergonha na cara de verdade, elas não praticariam o que eu estou praticando. E aí a gente esquece que a moralidade xiita também não pode nos levar a desfrutarmos e compartilharmos o reino da luz. Porque era a lei que se baseava nisso. A lei era, o homem consegue cumprir as leis e os mandamentos, logo ele está ok diante de Deus. Assim eram chamados os religiosos, que Jesus chamou de hipócritas, mentirosos, que jogavam fardo em cima do povo que nem eles mesmos poderiam carregar. Porque Jesus sabia. Deus sabia que ninguém ia conseguir cumprir os 10 mandamentos, as 10 leis. Você poderia cumprir as 9, se você falhasse em uma, você era dado como imperfeito. Você percebe a religiosidade agindo na vida de alguém quando ela não se contenta em analisar com clareza que ela é humano, tem coisas a serem trabalhadas e ela se torna repreensível em si mesma, se torna grosseiramente alguém perfeccionista sobre si mesmo e sobre as outras pessoas. É intolerante consigo mesmo e com os outros. É intolerante com a fraqueza dos outros e consigo mesmo. Se torna um verdadeiro religioso xiita ou religiosa xiita. O outro extremo é o extremo da libertinagem teológica. Eu não vou chamar nem de liberdade teológica. Eu vou chamar de libertinagem porque são aqueles que excluíram todos os padrões morais do reino da luz, achando que não tem nada a ver o reino de Deus com a transformação da maneira como os seres humanos vivem na terra, logo a moral. Nós temos uma moral divina, que ela é importante para que a ordem de boa convivência humana permaneça, em que o respeito mútuo, os direitos mútuos sejam respeitados. A libertinagem teológica diz que conceito moral nenhum importa. Não importa o que você faça com o seu corpo, não importa o que você fale, não importa o que você pensa, porque o evangelho é pela graça. Logo, o evangelho pela graça, a graça se torna motivo de libertinagem. O texto que nós acabamos de ler fala outra coisa. E aí vamos pensar um pouquinho como o reino das trevas age em mim e quais são as sinalizações das trevas em mim, porque foi isso que essa palavra vinda de Deus trouxe ao meu coração. E eu espero que traga alguma reflexão ao seu, mas talvez ela tenha sido só para mim. Mas como eu sou pastor da igreja, preciso ensinar também, compartilhar, faço isso por amor, mas de repente ela foi só para mim. De repente só há trevas em mim. De repente só há investimento das trevas sobre a minha vida. Então eu espero muita compreensão dos irmãos e peço que não fiquem andando somente aqueles que precisam, que estão com as crianças, para que não seja tirada a atenção de ninguém. Mamãe com bebê e papai está ok, mas qualquer outro fica sentadinho em nome de Jesus, amém? Então, de repente, essas trevas estão só em mim. Então eu peço muito a sua compreensão para ouvir o meu desabafo do estudo que Deus trouxe para a minha vida para mudar o meu ser. Mas se em algum momento você se identificar que isso tem a ver com você, que você caminhe nesse sentido também, amém? Então vamos lá, nós estamos falando de libertação. Libertação é assunto que incomoda. Libertação é assunto que não dá público. Libertação é assunto que mexe com o nosso ego. Libertação é algo que incomoda. Mas não dá mais para ver as nossas famílias sendo destruídas, ficarmos de braços cruzados e acharmos que através de algumas mandingazinhas gospels, nós vamos ter a libertação da nossa vida, sendo que o problema às vezes está dentro de cada um de nós. Amém, irmãos? Então vamos lá pensar um pouquinho sobre isso. O que eu quero dizer para você, logo no primeiro momento também, diante disso, é que o Espírito Santo de Deus, ele não foi em... A gente sentisse ele. Então
o Espírito Santo de Deus não tem a ver, eu senti o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não foi enviado para ser sentido. O Espírito Santo não foi enviado para que num clima de reunião nós sentíssemos algo muito especial, místico. Não, o Espírito Santo de Deus não foi enviado para isso. O Espírito Santo de Deus não foi enviado para ser sentido ou gerar arrepios em nós. Não foi. Isso é reduzir muito a ação do Espírito Santo de Deus, e é o que tem sido feito, vivido, experimentado e compartilhado como princípio de vida cristã saudável ou de ação do reino da luz sobre os filhos da luz. Não. Espírito Santo não foi enviado para ser sentido ou para sentir arrepios ou para gerar arrepios em nós, mas para que vivêssemos por meio dele, sobre o controle dele, sobre o domínio dele, praticando as obras dele. É assim que o reino das trevas começa a entrar na nossa vida. Primeiro, desvirtuando a função do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vivemos um cristianismo de trevas, irmãos, em alguns casos, aonde os arrepios são mais valorizados do que a transformação do ser. O que eu sinto no aglomerado do isolamento cristão, como falamos no início, é mais importante do que o fruto do Espírito, que foi o direcionamento dado pelo governo dos céus sobre a nossa vida. Nós vivemos mais daquilo que sentimos do que daquilo que fomos convidados para ser. E se nós não prestarmos atenção nisso, nós vamos ter templos cheios de pessoas vazias que não fazem a diferença nenhuma no mundo, muito menos nas suas próprias casas. Não poucas vezes você já deve ter ouvido de alguém dizendo assim: vai para a igreja de novo, bota a Bíblia debaixo do braço, mas em casa que é bom não vemos manifestação nenhuma do reino dos céus. Quantos já ouviram isso? Levante a mão, por favor. Você está começando a identificar por quê? O reino das trevas, ele age em muitos meios, até na própria religiosidade. O Espírito Santo de Deus não foi enviado para ser sentido ou gerar arrepios, mas para que vivêssemos por meio dele, para ele e para as suas obras. Gálatas 5, no versículo 13, a parte B diz: ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É o Espírito Santo que gera o maior fruto que já foi deixado na face da terra, aonde todos os outros frutos são produzidos: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Tem muita gente sentindo muitos arrepios, dizendo que a manifestação do Espírito é extraordinária, mas ao invés de polarizar uma vida de amor, está polarizando uma vida de ódio e indiferença, fechada em si mesma, sem compartilhar com o mundo os princípios espirituais. As trevas que há em mim se manifestam, e elas são claras, porque o fruto natural de um homem ou de uma mulher, sem a ação do Espírito Santo ou sem a rendição do Espírito Santo, é o fruto da sua própria natureza. Logo, fica um pouco mais fácil identificar quando o reino das trevas está agindo em mim. Quando o reino das trevas está agindo em um ambiente geográfico, através de pessoas, claro. É fácil identificar quando o reino das trevas está governando uma família, governando um governo, governando um bairro. O clima é hostil, por quê? Porque o homem por si só, mesmo o homem moral ou moralista, ele só pode produzir o fruto da sua humanidade. E aí o apóstolo Paulo vai dizer qual é o fruto que o homem sem a direção, o domínio e a atuação do Espírito Santo de Deus gera. Isso veio como um conflito muito bom da parte de Deus para a minha vida. As trevas que há em mim são manifestadas, que é o fruto da natureza, quando? Primeiro, eu continuo vivendo os mesmos pecados sexuais que eu vivia anteriormente. É o que o texto está dizendo aqui. Quando ele diz aqui, fruto da carne, ele diz: mas o fruto da carne são imoralidade sexual,
Aí diz que o reino das trevas, ele é identificado porque a prostituição ela faz parte da vida, aquele que se prostitui, aquele que se corrompe, aquele que usa o seu corpo às práticas sexuais de maneira desvirtuosa. E o que seria a maneira virtuosa? Bom, os liberais vão dizer que não tem nada a ver. Como eu ouvi certa vez um amigo dizendo assim: ué, mas me mostra na Bíblia aonde a Bíblia proíbe fazer sexo antes do casamento ou ficar fazendo sexo com um monte de pessoas. Eu falei: você quer de Gênesis aos mapas? Porque lá em Gênesis já tem. Deus primeiro abençoa, depois manda se multiplicar. Quer que escreva? Primeiro veio o compromisso e a aliança com Deus, depois o projeto familiar, depois a maneira como o sexo deveria ser praticado para a glória de Deus, foi Ele que criou, é maravilhoso, para abençoar a vida de duas pessoas que foram criadas por Deus e se uniram em Deus, com o propósito de viverem bem e governar o mundo. Pode ser esse, mas pode ser o exemplo de Maria também, que foi dada em noivado a José, mas até então não tinham relações, porque o relacionamento conjugal, ele era somente normatizado no momento do sexo com a bênção de Deus e o comprometimento e a aliança que tinha entre as duas pessoas. Por isso faziam festa. Mas se você não quiser também, você pode ir para o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, onde o apóstolo Paulo diz: olha só, é melhor casar do que viver se abrasando. Ou se você quiser, a gente pega os pecados de fornicação também. Mas o reino das trevas liberal vai dizer: não, enquanto homem que somos, não precisamos praticar esses atos morais. Ué, mas o apóstolo Paulo vai dizer que precisa. Mas sozinho nós nunca vamos conseguir controlar os impulsos sexuais que existem em nós. Sozinhos não. Nunca sozinhos. Porque a carne só pode produzir o fruto da sua própria carne. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que isso, obter lucro ou vantagens através do sexo, sejam econômicas ou sejam pessoais. Eu estou precisando relaxar um pouco. Como eu estava treinando esses dias, aí passei algumas mulheres compartilhando assim, um rapaz, e uma delas falou assim: você está estressada? Faz o seguinte, esse final de semana, contrata um escravo sexual para você. E diz para ele: não quero nada com você, só quero sexo. Aí o pessoal fica focado no sexo, não é? Não. Eu fiquei focado no escravo sexual. A prostituição que denigre a imagem e o propósito para o qual Deus criou o outro, não ser usado. Percebe o lucro? Percebe o lucro na prática? Não há amor, não há afeto, não há compromisso, não há projeto de construir vida juntos, há simplesmente a usificação do outro. Você nunca mais vai ver essa palavra prostituição somente como uma prática de um ato sexual, uma bobeirinha. Mas você vai ver quantas pessoas foram destruídas porque confiaram suas vidas a alguém e através da intimidade elas foram destruídas e marcadas até hoje pela usificação. Algumas delas lotam os consultórios psicológicos, os gabinetes pastorais e a casa dos irmãos em atendimentos. E aí, no hebraico, esse pecado significa cometer adultérios, ser uma prostituta ou um prostituto, não só que capta recursos, mas que usa as pessoas e é usado. Significa também essa palavra no hebraico, ser infiel a Deus, aos seus princípios morais e seus valores, relações sexuais ilícitas. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer também sobre uma outra maneira que o reino das trevas tenta nos governar, através da lascívia. O que é a lascívia? Sexualidade exagerada. Homem ou mulher que sai de casa arrumado com a intenção mesmo de seduzir o outro. É aquela pessoa que quando para de frente do espelho, ela não está se arrumando para si, ela não está se arrumando para sua esposa ou para o seu esposo. Quando ele ou ela estão se arrumando, eles olham e pensam em alguém. É a lascívia. Sensualidade exagerada. Eu quero que o meu corpo seja percebido. Eu quero que os meus decotes sejam percebidos. Eu quero que os meus músculos sejam percebidos. Eu quero que a minha boca com a picada de abelha seja percebida. Uma coisa é cuidar. Se cuide. Uma coisa é a sensualidade com o desejo de atrair a atenção dos outros. Reino das trevas atuando. Idolatria, ele falou sobre outra aqui. O que é idolatria?
adorar, se curvar a qualquer pessoa ou coisa como escravo, no lugar de ser filho do Pai, ou filho de Deus. Eu me curvo a um monte de coisas, reino das trevas agindo e atuando. E essas pessoas sentem até arrepio quando a gente canta e toca na igreja, porque o Espírito Santo de Deus, ele é real, ele está lá, ele é percebido, mas não há espaço para que ele venha atuar e eliminar o caos da nossa vida. E ele não foi criado só para ser percebido, sentido. O Espírito Santo foi criado para intervir na nossa vida, dirigir a nossa história, e para que vivamos por meio dele e produzamos o fruto que Deus estabeleceu para ele produzir através da nossa vida. Ele vai falar também sobre feitiçarias. Feitiçarias aqui, diferente do que você acha, no grego significava e significa ainda, a feitiçaria, é o uso de drogas que tiram o homem ou a mulher de si mesmos. Essa é a feitiçaria. Através dos antídotos que eram dados, para que a pessoa saísse dela mesma e começasse a dar espaço para que espíritos imundos acessassem elas. Falamos isso na semana passada. E aí nós percebemos que geralmente o espírito imundo, ele está associado à utilização exacerbada de bebidas alcoólicas, de drogas e tantas outras coisas. Aí o apóstolo Paulo fala que isso aqui são obras da carne. Ele fala sobre inimizades. Eu acho isso legal. Ektraia, no grego, significa ódio. Inimizades contra Deus e contra os homens. São emoções contrárias ao amor. Emoções que geram intrigas entre os homens para com Deus e intriga entre os homens para com os homens. Ele diz que é outra sinalização do reino das trevas sobre a nossa vida. Inimizades, emoções contrárias ao amor, pois busca o malefício e o prazer através do benefício próprio e o desbenefício do outro. Eu quero que o outro se lasque, numa linguagem bem popular. Porfias, ele vai dizer. Porfias é aquele ou aquela que cria problemas de divisões entre as pessoas. São aquelas pessoas que tacam fogo em alguns comentários que foram dados para que essas pessoas digam que uma é melhor do que a outra está errada, a outra está certa. Gera intrigas. Esse é o propósito inicial e objetivo das porfírias. Numa linguagem popular, é tacar o quê? É fogo na conversa. Aquela brincadeirinha boba que sempre dava em tragédia de homens antigamente, enquanto dois estavam discutindo, colocava a mãozinha na frente e falava assim: quem cuspia aqui primeiro é homem. Aí tirava, aí um cuspia na cara do outro. Na verdade, quem já brincou disso aqui, levanta a mão. Brincou não, porque o negócio ficava sério, né? Depois era baixar a cabeça e rodar o braço, né? Inimizades. Ou então, xingou a mãe do outro, aí, meu irmão, aí o couro come. Mas aí o outro chegava sem o outro ter xingado e falava: vai, xingou tua mãe. Sabe, essa pessoa, ou esse grupo, ou esses partidos que gostam, quanto mais caótico, melhor. Tá ruim, taca fogo para ficar pior. Tá ruim, vamos tacar fogo. O prazer é ver o circo pegando fogo. É reino das trevas agindo. Porfias, que cria problemas entre as pessoas, desavenças, divisões, enquanto Deus nos deu o espírito reconciliador. Outra que ele fala, facções, espírito separatista para obter vantagens. Facções, ou separar pessoas para que eu tenha benefícios através da amizade ou daquilo que elas podem produzir. Mas tem outra aqui também, olha, pesada: ciúmes. Ciúmes vem da palavra grega zelos. O que significa isso, ciúmes? A avaliação inferior sobre o alheio. O que é avaliação inferior sobre o alheio? É sempre, detonar o outro. Não é corrigir e admoestar, é desqualificar. A correção bíblica e a admoestação, ela deve vir seguida de um plano de crescimento e amadurecimento. Se não é assim, é ciúmes. Quanto menor, mais destruído, melhor para mim.
Eu não quero que cresça, eu não quero que desenvolva, eu não quero que amadureça, eu também não tenho nenhuma ação para que amadureça. Na verdade, às vezes, aqui o ciúme, ele é tão sutil que ela vê a pessoa indo para a desgraça e contribui para que a desgraça se concretize sobre a vida do outro. É aquele amigo que vê o amigo indo para o buraco e diz assim, o problema é dele, a vida é dele. A amiga indo para o buraco e diz assim, o problema é dela, a vida é dela. Quanto mais destruída ela ou ele, para mim, melhor. É menos um. É um concorrente, uma concorrente que se foi. Ciúmes, avaliação inferior sobre o alheio. Tem outra aqui, essa falou muito comigo também. Iras, tumói no grego. Raiva. Sabe o que significa? Explosões de raiva que criam sentimentos hostis contra o próximo e contra Deus. Raiva, tumói, explosões de raiva com tudo e com todos, que criam sentimentos hostis. O que são sentimentos hostis? Sentimentos ruins, ambiente destrutivo, sabe? Ambiente catastrófico, caos. Diz que é a ação do reino das trevas. Gostei da camisa do Diego, o reino em nós, que vai eliminar esse sentimento de ira que destrói relacionamentos dentro da família. Outro, ele diz dissensões, dichostásias no grego. Olha que nome bonito, né? Só para dizer que eu estudei grego. Sabe o que são as facções? Atitudes que geram divisões e ameaças ao corpo de Cristo. Atitudes e divisões que geram ameaças ao corpo de Cristo. É muito fácil saber que isso vem do reino das trevas. Olha, você quer acabar com uma família, quebra a unidade. Você quer acabar com a família e igreja, quebra a unidade. O problema não é a pessoa ela não concordar com algumas coisas que acontecem. Ela precisa discordar de muitas coisas que acontecem. O problema é o que ela faz quando ela discorda de muitas coisas que acontecem. Na verdade, nós somos seres humanos dotados de liberdade, precisamos usar o nosso senso crítico, mas precisamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. O problema não é quando eu questiono algumas atitudes, algumas decisões, algumas coisas que estão acontecendo. Não. O problema é quando eu não vou nas pessoas certas para tirar as dúvidas. É quando eu não vou procurar resposta para tirar minhas dúvidas, mas é quando, pelo simples fato de não concordar, eu não concordo, e ainda começo a disseminar aquilo que eu não concordo, para criar partidarismos e facções no relacionamento entre as pessoas. Isso é muito forte quando nós saímos dos juniores para a adolescência. Aquele grupinho de meninas, eu odeio aquela menina. Mas por que você odeia a menina? Não sei, eu só sei que eu odeio aquela menina. Você odeia a sua irmã em Cristo? É esse que você está aprendendo lá? Eu tenho certeza que não, com o pastor Manuel, com a ministra Andréia, com os irmãos líderes. É esse que você está aprendendo? Não, isso é reino das trevas, você está na filho. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ódio não tem a ver com o princípio do amor e fruto do Espírito. Mas aí o apóstolo Paulo vai falar, porque essa igreja pode viver isso. Aí ele diz, cuidado com as dissensões, cuidado com as atitudes que geram divisões, ameaças à unidade do corpo de Cristo. Você não concorda, procura as pessoas certas para te dar esclarecimento. E o problema quando não concorda é criar partidarismo para juntar um grupo também que não concorda, para gerar divisão, porque é gerando divisão que se enfraquece, e é gerando divisão e enfraquecendo que a gente combate. Isso é muito sério. Ele fala de outra, glutonarias. A pessoa fala, glutonaria é comer demais, pastor? Também. É tudo que leva aos vícios, ao descontrole, aonde eu faço para assumir uma situação, um lugar ou uma pessoa que deveria. Logo Deus, a pessoa do Espírito Santo, e eu vou manifestar a minha ansiedade através da exposição compulsiva, do excesso de compras, de bebidas, de comidas. Ele diz que isso é o reino das trevas atuando para destruir a pessoa. Glutonarias, vícios que dominam para destruir os homens. Bebidas, comidas, compulsões. Graças a Deus nós temos um ambiente para o Espírito Santo de Deus também atuar. Então, como se livrar desse reino das trevas?
Gálatas 5:22, olha o que o texto diz para nós. Vamos ler todos juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Vamos ler de novo para fixar na sua mente? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. O 23 vai falar outros também, mas nós já lemos. Você vai perceber que o reino da luz é completamente contrário ao reino das trevas. O reino das trevas e o reino da luz, eles são materializados entre os homens através de práticas morais e valores. E a única maneira de combater o reino das trevas que há em mim e também na sociedade é eu encarnando de maneira moral e através dos valores a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Muitas pessoas estão se equivocando achando que o reino de Deus ele se manifesta só de maneira transcendental. O que significa isso? O que importa é o que eu sinto, o que importa é o que a obra do Espírito fez na minha vida. Não. O reino de Deus é implantado através de uma atitude testemunhal, através de práticas morais. Não a moralidade xiita que mata, não a moralidade da teologia libertinária que destrói os princípios e valores, mas através da moralidade. O que significa a moral? A moral cristã, a moral que Deus nos deu, é a prática de como eu existo neste mundo, é o conjunto de valores, aí entra a palavra valores, é o conjunto de valores que me levam a existir neste mundo, de maneira que implante o reino de Deus e que eu viva o reino de Deus, em todos os lugares que eu estiver. E é possível viver esse reino de Deus na prática moral e através dos valores divinos, se dentro de mim não estiver o reino de Deus. Então, como me livrar do reino das trevas? Primeiro, dedique-se totalmente ao Espírito Santo de Deus. Dedique-se no sentido de ofertar-se. Convide o Espírito Santo para guiar a sua vida, meu irmão, porque é isso que eu preciso fazer todos os dias. Que o Espírito Santo guie a minha vida para me libertar de mim mesmo, porque eu não consigo me libertar de mim mesmo. Só uma vida ofertada a Deus na pessoa do Espírito Santo, dizendo: Pai, a oferta que eu vim trazer ao Senhor nessa manhã não é só o dízimo, não é só a oferta financeira, não é só uma voz, não é só um cântico novo, não é só um corpo físico. Eu vim trazer a minha vida e o meu espírito para o Senhor como oferta. Senhor, em nome do Pai, me receba. Agora me transforme dia a dia a imagem e semelhança do teu filho, porque esse é o propósito. Porque nós temos um discurso de muita aceitação, Deus nos aceita, mas preste atenção, Deus não quer somente nos aceitar como oferta, Ele quer transformar essa oferta cada dia mais uma oferta mais valiosa para Ele. Por isso que o Espírito não deve ser sentido, arrepios, que clima lindo do Espírito Santo. Não, o clima lindo do Espírito Santo é quando acaba a música, é quando acaba a reunião do clero, é quando acaba o ambiente preparado, é quando acaba a linguagem preparada e nós saímos como missionários vocacionados de Deus pelo mundo. Aí lá nós vamos ter a certeza se o Espírito Santo está agindo, se eu estou dando voz a Ele, porque aqui é muito fácil dar voz ao Espírito Santo de Deus, não? O ambiente é criado para isso e deve ser mesmo. Tem músicas que levam a isso. A gente chora, a gente canta. A gente tem que chorar pelas pessoas que estão morrendo lá fora também. A gente tem que chorar pelos nossos amigos da escola, amigas de trabalho, aquele irmão da igreja que eu tenho pinima até hoje, eu não fui pedir perdão, me reconciliar com ele, com ela. É isso que o Espírito Santo gera de verdade. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito não é arrepios. O fruto do Espírito não é sentido que me faz chorar porque eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. O fruto do Espírito é quando eu sou batizado pelo amor por Deus e pelas pessoas. Aí sim, o fruto do Espírito está sendo evidente na minha vida. O Espírito está atuando na minha vida. Porque outrora eu vivi uma vida de indiferença, eu não estava nem aí para os outros. Eu não estava nem aí para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, para os meus pais, para a minha igreja, para os meus líderes, para a minha comunidade. Poderia ter um caos na rua, não estou nem aí. O lixo está tomando conta da minha rua, não estou nem aí. Isso é problema da prefeitura. Não, quem é batizado com amor, não, esse problema é meu.
Eu vou mobilizar pessoas para resolver. E vou fazer por amor, não vou fazer para me aparecer, não vou fazer porque eu amo este lugar. Eu não ando só com adesivo lá escrito assim, eu amo Andrade de Araújo, não. Eu amo e pratico ações que reconstrói Andrade de Araújo, a regeneração do meio ambiente, a regeneração da vida das pessoas. Eu atuo diretamente nesse lugar. Isso é evidência do fruto do Espírito Santo. Dedique-se ao Espírito Santo. O fruto de Deus é aonde o Espírito Santo ele gera um fruto maior. Esse fruto maior é a base onde todos os outros frutos vão produzir e germinar. Sabe qual é? O amor. Pensa no amor como um fruto, uma semente desse tamanho assim, ó, que Deus colocou dentro da gente. E todos os outros, todas as outras ações, elas germinam dessa semente enorme, chamada amor, que o Espírito Santo gera dentro de nós. Ele produz a semente, o fruto que germina, tendo como base o princípio, o amor. O amor é o fruto de Deus em nós, que nos leva a sermos coerentes com a vida, com a palavra, com a obra de Jesus Cristo, a revelação do Evangelho vivo e encarnado. Por isso o Espírito Santo não foi enviado para ser sentido, para gerar arrepio, mas para habitar em nós com a semente do amor e produzir frutos, e frutos que permaneçam em eternos. Por quê? Porque são frutos produzidos dentro de nós, mas através do Espírito Santo. Porque o homem por si só pode produzir o fruto da sua própria carne. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, por isso vivam pelo Espírito, e de maneira nenhuma satisfarão desejos da carne. Mas se vivermos por nós mesmos, a todo momento satisfaremos somente o desejo da nossa própria carne. A vida espiritual em Deus não consiste em resoluções morais e esforços humanos. Pelo contrário, o humano vai sendo transformado segundo a imagem de Cristo através do Espírito Santo que implantou o amor em nós. Aí a natureza humana sendo substituída pela natureza divina. Quando termina? Somente quando voltarmos para Jesus, ou Jesus voltar para cada um de nós. Perceba por que o estado do Rio de Janeiro ainda está um caos. Muitos arrepios, reuniões lotadas nos templos e as ruas vazias da ação da eliminação do caos. Teologia para livros, isso tudo é importante, tá? Precisamos escrever, continuar com as obras. Teologias nos livros, nas mídias. Mas seria tão bom se as mídias acabassem. Você imagina o que ia acontecer se as mídias acabassem? Pensa comigo. É um pensamento meio xoxinho, né? Os meus botões, da minha limitação cognitiva e mental. Mas você imagina se as redes sociais acabassem, se as mídias acabassem, para onde o povo teria que voltar? Por evangelismo no dia a dia, né? Teria que fazer igual John Wesley, pegar lá um tapume, colocar no meio da rua e começar a pregar. Você imagina se as igrejas fossem fechadas? Se você parasse de ter esse local aqui para você se reunir, como é que seria o seu cristianismo? Se você parasse de ter uma vestimenta cristã, né, eu brinco quando o pessoal vem para cá, às vezes bota a vestimenta cristã, uma linguagem cristã, fechasse essas portas, fosse confiscado, como é que ficaria o seu cristianismo? Para muitas pessoas, pastor, tranquilo. Na minha casa o reino de Deus é divulgado, lá é pregado, a gente se reúne toda semana nos pequenos grupos, continuaremos pregando o Evangelho onde nós estamos. Para outros, acabaria. Porque o cristianismo não passa de uma estrutura, de um clero, não passa de linguagem totalmente específica para esse momento. Somente não pode existir. O Senhor nos convida a nos dedicarmos ao Espírito Santo. O Evangelho de João 16, 8, 15. E a segunda coisa importante é: deixe o Espírito Santo produzir o fruto de Deus em você. Deixe o Espírito Santo produzir o fruto de Deus em você. Olha o que Jesus estava falando com os seus discípulos sobre a implantação do reino da luz. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então quem é que vai anunciar a justiça? O Espírito Santo.
E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Já está condenado, ele não vai ser condenado, ele já está. É como alguém que está aí por um momento, porque ainda não foi capturado e já sabe a sentença sobre seus lombos. 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade, não é a verdade parcial, a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Versículo 14, leia. Ele glorificará, porque receberá o que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Só um minutinho aí. Ele me glorificará, o Espírito Santo, Jesus estava falando, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês, para que transforme aqui, gere fruto aqui e seja gerado frutos. Versículo 15: tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Deixe o Espírito Santo produzir os frutos de Deus. O que significa isso? Uma atitude intensa que agrada a Deus, em fazer o bem às pessoas, a Deus, logo à humanidade. E é interessante que deixar o Espírito Santo produzir os frutos de Deus, você percebe que há a conexão direta entre o fruto maior chamado amor e as conexões do que é produzido através do amor. Logo, o que o apóstolo Paulo está falando em Efésios, ele fala também em 1 Coríntios. E você vai ver que o fruto do Espírito ele é baseado no fruto do amor. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 8. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha. Versículo 5: não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Versículo 6: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 7: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha o que o versículo 8 diz: o amor nunca, sublinhe isso, nunca perece, porque ele é o fruto maior do Espírito. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Sabe por quê? Porque as profecias que são faladas somente por homens, vai existir mais. As línguas que edificam a si mesmos, passará. O conhecimento, que às vezes exalta mais o homem do que a Deus, também vai passar. Sabe qual é a única coisa que vai permanecer? O amor, que é fruto do Espírito. Por isso que contra o amor não há lei, o apóstolo Paulo diz. Esse é o fruto germinando os atos morais de Deus, o amor. Nenhum ato moral sendo completado pelo amor de Deus tem significado no reino de Deus. Só passa de moralidade xiita para destruir as pessoas. Agora, quando os atos morais de Deus encontram-se com o amor, são aperfeiçoados para serem vividos, ao ponto que você leva a outra pessoa à reconciliação com o Pai, a identificar quem ela é, a identificar para que ela foi criada, a identificar qual é a missão dela no mundo, como ela deve se relacionar com Deus, com ela mesma, com os outros, que ela é um mensageiro, uma mensageira de vida, de paz. Aí tudo muda. O reino da luz ele é implantado onde as trevas estavam governando. Agora olha o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 26. Se você vê semelhança aí. Mas o fruto do Espírito é
Ué, se o amor é tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou, então o amor é fruto do Espírito. Ah, então é isso que o Espírito, quando a gente se reúne, quer gerar em nós, através de nós? Qualquer outra coisa é balela. Eu quero mais poder. Poder para quê? Para matar? Poder para perdoar? Poder para dar face? Para quê nós queremos mais poder? Para aniquilar o adversário? Não, o adversário já foi condenado. Para aniquilar as pessoas com ódio, com rancor, para que os meus inimigos vejam a minha vitória. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Mas o fruto do Espírito é amor. E aí como é que a gente implanta o reino de luz e elimina o reino das trevas da nossa vida? O fruto do Espírito é o amor, porque ele vai gerar o quê? Alegria. Vai gerar alegria até nas nossas limitações, até nas nossas tribulações. Agora eu entendi por que o apóstolo Paulo escreveu as cartas pastorais preso, sendo humilhado. Eu vi até no filme agora que eles passaram. Como é que um cara consegue manter a serenidade dele e o amor numa prisão, sendo injustiçado no governo daquele? Então, porque ele era batizado com amor. Ele realmente tinha a evidência do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas o fruto do Espírito é amor. E o amor gera alegria meio às adversidades, às lutas, às injustiças da vida. Gera alegria, que não é insatisfação com Deus, não é insatisfação com nós mesmos. E mesmo que a gente viva desapontado com algumas atitudes, a nossa alegria não é roubada, porque ela é produzida pelo amor, pelo fruto do Espírito Santo na nossa vida. Mas também o amor gera paz. Somos mensageiros da paz. É fácil identificar. Então o estado de guerra dentro de casa não é gerado pelo reino da luz. Claro que não. Às vezes a gente se pega discutindo, nem sabe por que está discutindo mais. O reino das trevas é que planta o ódio, semeia o ódio, é o reino da luz, a paz. Quando eu vivo impaciente com tudo e com todos, reino das trevas. O reino da luz, paciência. Mais uma milha, mais uma milha. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Pega lá e vê o significado da lei, do que significa 70 vezes 7. Ser amável com as pessoas parar de ser rude, grosseiro, sim. Mas a gente precisa do fruto do amor nas nossas vidas, né, irmãos? Amabilidade, bondade, fidelidade. Mas o fruto da carne não é imoralidade sexual, não é divisão e facção com Deus e com os outros, mas o fruto do amor é fidelidade para com Deus e uns com os outros, porque o amor se alegra com a justiça e com a verdade. Versículo 23. Mansidão. Ser manso, Jesus chegou a falar que os mansos herdarão a terra. Domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito também. Então é o dominar os desejos. Quer dizer que o Espírito Santo me dá poder para eu dizer não para os desejos carnais que outrora me destruíam. Legal. Porque contra essas coisas não há lei. Versículo 24. Os que pertencem, sublinha isso, pertencem. Não é somente os que se aproximam, não é os que gostam e admiram pela pessoa que ele foi. Os que pertencem. Para eu pertencer a Jesus Cristo, o que eu preciso fazer, irmãos? O que nós precisamos fazer para pertencer a Jesus Cristo? Povo de Deus, cadê o povo de Deus? A resposta: aceitar a Jesus. Para eu parar de pertencer a mim mesmo e pertencer a outra pessoa, o que eu preciso fazer? Me ofertar, né? Me ofertar, né? Dizer assim: Senhor, agora eu pertenço ao Senhor. Faz a obra na minha vida. Aí ele bota lá o Espírito Santo. O Espírito Santo gera o fruto do amor. E aí todos os dias nós ouvimos o que o fruto do amor vai gerar em nós, através de nós, produzido pelo Espírito Santo. Mas às vezes nós podamos o fruto do Espírito.
Nós não deixamos ele acontecer de verdade. A gente fica se enganando, anos e anos se enganando. Anos e anos se enganando. Os que pertencem a Cristo Jesus. Não é os que gostam de Cristo Jesus. Não é os que admiram Cristo Jesus. Não é os que acham Cristo Jesus legal. Jesus certa vez perguntou aos seus discípulos: olha, o que dizem aí que eu sou? Dizem que o Senhor é um profeta, dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é... Tá, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim: que legal, Pedro, isso que você acabou de falar não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo Espírito do meu Pai, o Espírito que revela as verdades. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, porque é a única coisa que nós podemos fazer, com as suas paixões e os seus desejos. Leia o 25 e 26, por favor. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O amor é o solo onde são cultivadas todas as virtudes espirituais. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: se eu não tiver amor, posso ter muita boa performance, posso fazer muitas coisas legais, mas se não tiver amor, nada serei. Você entendeu o que ele falou? A humanidade carnal continua, o novo homem não foi formado. Não é performance, é amor. O amor é o solo onde são cultivadas todas as virtudes espirituais. O amor é a porta, cartão de visita, que identifica a regeneração do ser humano. É o amor. Não tem regeneração se não houver amor. E a palavra de Deus em 1 João 4, 7 e 8, o Senhor diz assim para nós: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Peraí. Mas quem conhece a Deus não é quem roda no Espírito? Mas quem conhece a Deus não é aquele cara que prega pra caramba, que está na mídia hoje? Não, mas quem conhece a Deus não é aquele cara que narra a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, de cor. Não, mas peraí. Não, agora confundiu tudo, Senhor. A mulher de Deus não é aquela mulher que adivinha um monte de coisas. Não é essa pessoa. Não, peraí, Senhor, peraí. Quem é que te conhece de verdade, Senhor, então? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Estou lembrando, pastor. Então quer dizer que lá em Mateus, quando Jesus fala que naquele dia virão pessoas e dirão: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas virtudes, em teu nome sentimos um monte de arrepios, em teu nome. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Sabe o que significa essa palavra no grego, nunca vos conheci? Não é quem Jesus viu e ignorou, não. Tipo assim, olhei e ignorei, sei quem é. Não foi visto, não foi reconhecido, porque fez com as motivações erradas, pela maneira errada, do jeito errado, e não foi produzido pelo Espírito, fruto que permanece. Foi produzido pelo fruto do homem, e no final de todas as coisas o homem natural vai ser destruído. Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A moral xiita vai desaparecer, a libertinagem teológica vai desaparecer, o amor verdadeiro pautado na ação do Espírito na nossa vida, e através da nossa vida, que vai durar para sempre. Porque quem conhece a Deus é quem ama. Quem conhece a Deus é quem ama, porque o amor é o solo de onde nascem todas as virtudes, porque Deus é amor. Versículo 8, vamos ler tudo juntos? Quem não ama não conhece a Deus,
Porque Deus é amor. Deus é amor. A evidência do Espírito Santo sobre a vida de alguém, o amor. Porque o amor é a prova da regeneração do ser humano e do reino de Deus. Porque o amor dissipa o ódio, o amor liberta. E o amor é o fruto que o Espírito colocou em nós, que deve ser compartilhado para as nossas gerações. O amor que veio do Pai, que foi para Jesus, que de Jesus ele doou o Espírito, que do Espírito fez morada em nós, colocou a semente do amor em nós, e agora deve ser multiplicado e compartilhado com todas as gerações. É o amor que implanta o reino através do amor, que implanta o reino passando de pai para filho, para o Espírito Santo, para os filhos e para as filhas, e para as filhas e para as filhas. João capítulo 14, versículo 21 a 24. O amor que deve ser multiplicado, o amor que deve ser passado como fruto eterno do Espírito Santo, que é capaz de mudar a realidade de toda a humanidade. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, diz o Senhor Jesus, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. 22, leia. Disse aos anjos: não os chateis, Senhor, mas porque te revelarás a nós e não ao mundo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada. Espera aí um minutinho. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós quem? O Pai e o Filho viveremos nele. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. 24. Aquele que não ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que hoje vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. E aí Jesus vai dizer mais o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês para irdes e dardes muitos frutos, e frutos que permaneçam. Qual é o fruto que vai permanecer para sempre? O amor. Tudo há de passar, e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sofredor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor. Não busca mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Tudo vai passar, irmãos. Então, quando alguém perguntar para você qual é a revelação do reino de luz sobre os seres humanos, você responda assim: é o solo aonde germina todas as outras virtudes dos céus, o amor. Porque tudo vai passar. O maior papel do Espírito Santo é batizar os seres humanos com amor, que é onde há amor, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a domínio próprio. Que o Senhor elimine as trevas que há em nós. Então, como é que a gente elimina as trevas que há em nós mesmo? Nos ofertando ao Espírito Santo de Deus, deixando que Ele produza o fruto de Deus em nós, que é o amor. E tenhamos sempre o amor como solo fértil, onde todas as outras virtudes, fruto do Espírito, vão ser geradas. Sabe por quê? Porque se não tiver amor, de nada valerá os nossos encontros,
as nossas reuniões, as nossas canções, os nossos sacrifícios, as nossas construções, as nossas grandes reuniões e aglomerações de pessoas, porque se não for para revelar o fruto que vai permanecer para sempre, chamado amor, de nada adianta. Que o Senhor nos batize com amor nessa manhã. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos batize com o verdadeiro fruto que provém do Senhor, o amor. Nesta manhã, que a nossa vida seja inundada e batizada pelo amor, que a verdadeira ação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas e através dela. Que o Senhor nos perdoe pelo tempo que nós ferimos tantas pessoas, deixamos de fazer o bem, de viver o bem até mesmo com nós mesmos, com os da nossa casa, em troca de uma performance, de uma provisão, de um sustento sem amor, um sustento espiritual sem amor, um sustento financeiro sem amor, um sustento de alegria passageira sem amor, de serviço sem amor. Pedimos ao Senhor que nos impulsione a servir com amor, a nos reunirmos com amor, a compartilharmos a nossa vida com os nossos irmãos, amigos, com o mundo em amor, porque o amor é o único capaz, Senhor, de libertar este mundo, as nossas vidas, do reino das trevas. Por isso nós queremos ser os mensageiros do amor, os receptores do amor, aqueles que compartilham o amor, o Teu amor, o amor que nos libertou, o amor que nos atraiu, o amor que nos deu uma nova chance, o amor que está nos regenerando, o amor que nos perdoa, o amor que acredita em nós, Senhor, o amor que nos liberta. Que essa seja a mensagem da nossa igreja, seja a mensagem de nós que somos o Teu povo. Para a glória e honra de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.